Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 Horas. Hoje a nossa live nós teremos o amigo Lucas Evangelista. Colocarei o tema dele agora aqui para todos observarem, para todos já irem entrando. Pronto. Vai estar conversando conosco sobre o seguinte tema: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Boa noite para Conceição, boa noite para todo mundo que está entrando. Foi mais uma semana de muita alegria aqui pelo Espiritismo 24 Horas, com muitos estudos, muitos comentários do Evangelho maravilhosos. Lembrando que durante o fim de semana, sábado e domingo, às 9 horas da manhã, nós temos os estudos da obra Sinal Verde. Quem quiser estudar conosco, nós transmitimos esses estudos tanto aqui no Instagram do Espiritismo 24 Horas, quanto em nosso canal do YouTube. Sábado e domingo, 9 horas da manhã, estudo da obra Sinal Verde. Obra que nos acompanha e que nós fazemos a leitura inicial dos nossos encontros durante os dias da semana. A leitura inicial é da obra Sinal Verde. E hoje o capítulo que irá nos instruir será o capítulo 16, Chefia e Subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carregue no coração. Quem quiser aprofundar ainda mais no estudo da obra Sinal Verde, fica aqui o convite. Todo sábado, todo domingo, às 9 da manhã, tanto pelo nosso canal do YouTube, a transmissão é simultânea, quanto aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 Horas. Aqueles que se sentirem confortáveis, mais uma vez, por favor, fechem os olhos, respirem profundamente e nessa atitude de respirar, de inspirar, vamos acerenar os nossos humores, os nossos corações, os nossos espíritos. A semana foi difícil? Agradeça, porque você a venceu. Os dias foram complicados? Agradeça, porque você chegou aqui. A família apresenta problemas? Agradeça. Quantos não gostariam de estar aí, com o seu lar, com as pessoas cercando, mesmo nas maiores dificuldades? O trabalho está passando por um momento talvez desastroso? Agradeça. Quantos não queriam ter um emprego? Agradeça. Em tudo rendei graças, porque tudo o que nos ocorre, por mais difícil que o seja, tem um fim útil. O aprendizado, o crescimento, a reforma, a melhoria de nós mesmos. Muito obrigado, Pai, amado Mestre, amigos benfeitores. Muito obrigado porque chegamos até aqui. E muito obrigado porque iremos continuar, apesar dos pesares. Sabemos que, acima de tudo, reina a luz, reina a paz, reina o bem, reina o amor, que deve preencher os nossos corações em todas as atitudes do nosso dia a dia. Feita a nossa leitura, a nossa prece, nós vamos chamar à conversa o querido amigo, o querido irmão de ideal,
Lucas, evangelista, com todo respeito aqui, falo pela minha idade. Um menino, um jovem, que nos enche de orgulho pela facilidade que conversa sobre o Evangelho e pela forma doce e sutil que nos ensina sobre a palavra do Cristo. Você. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Bom, meu amigo, boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui. Amém, amém. Fique à vontade, somos todos seus agora. Tava escutando, né, você falando bem da gente, um carinho que a gente não merece, né? Mas lembrar, né, que o papagaio, ele é bom porque ele repete muito, né? Mas o papagaio não é mais importante do que a mensagem que ele repete. Então, a gente agradece o carinho, né, do Uriel, de toda a equipe, né, do Espiritismo 24 Horas. E é um prazer para nós estar aqui juntos, né, nesses momentos, buscando uma intimidade maior com o Mestre, com Jesus. Então, que nesse momento realmente nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente realmente adquira a coragem, a confiança, a fé para seguir a jornada, né? Aqui Vamos colocar aqui, a gente está dividindo a tela, mas na verdade aqui eu pedi para o Uriel deixar os comentários à vontade, para a gente poder ver o que vocês estão falando, né? Aqui é realmente muito mais um bate-papo, uma conversa mesmo, do que eu falando um monólogo entediante para vocês. E aí quando o Uriel fez o convite, que a gente, né, aceitou com o maior carinho, a gente gosta muito do Uriel, de todo o pessoal daqui do Espiritismo 24 Horas, a gente relutou um pouquinho com o tema, relutou no sentido de pensar realmente, elocubrar, e a gente acabou escolhendo esse, né? Que está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 21. Onde estará lá o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que aí a gente já realmente começa a nossa conversa aqui, elucubrando o que seria esse tesouro, o que seria esse coração, por que onde está o tesouro também estará o coração. Né? Então, acima de tudo, muita paz, muita força para todos nós. Né? Que Jesus possa conversar com o nosso íntimo na conversa de hoje. E, pois bem, toda vez que eu penso nesse versículo, muito provavelmente desde a primeira vez que eu li esse versículo, me remete à ideia do pirata. Daquele pirata realmente que saqueia, que rouba, que aniquila, que sabe extorquir o outro, e com o passar da experiência, já realmente amontoando ali um conjunto monetário representado nas moedas douradas, nas moedas prateadas, não consegue mais colocar no bolso. Então o pirata é forçado a pegar um baú, um cofre, colocar toda a sua riqueza ali dentro, partir para uma ilha paradisíaca, para uma ilha deserta, cavar um buraco bem fundo na areia escaldante, tapar e então fazer, como é muito conhecido, né, nas filmagens dos filmes, aquele mapa clássico com um X vermelho, indicando que aqui, naquele lugar ali, estava o tesouro dele. E eu digo essa metáfora porque muitos de nós, para podermos descobrir onde está o nosso coração, a gente tem de fazer exatamente como o pirata. Viajar até as praias paradisíacas de nós mesmos, cavar bem fundo nas areias do nosso íntimo, e então retirar dali o baú. E descobrir o que é aquilo que a gente tanto valoriza. Encarnação e encarnação, vida após vida. E é curioso a fala do Cristo, porque se ele falar pra gente, olha, onde está o teu tesouro, está o seu coração, é como se ele dissesse para nós que a gente só vai descobrir quando a gente ir atrás, quando a gente buscar. Só que o ponto é o seguinte, isso é estranho porque se está dentro de você, por exemplo, se o tesouro do Uriel está dentro do Uriel, eu não posso alcançá-lo. Só o Uriel pode alcançá-lo. Mas se o Uriel não sabe qual é o tesouro dele, como isso se explica? Como que o Uriel colocou alguma coisa dentro dele, como eu coloquei alguma coisa dentro de mim e eu não sei que coisa é essa? O que acontece é que muitas vezes nós estamos ali caminhando, né, no modo automático. Muitas vezes o nosso mundo ao nosso redor tira o sentido de nós e a gente está ali realmente buscando coletar as moedas do mundo, preenchendo realmente, querendo preencher, na verdade, o interno com o externo. Daí a gente já pode começar a fazer a primeira análise desse versículo aqui. O que é esse tesouro? Tesouro é algo precioso. Muitas vezes para nós, no mundo, o tesouro é aquilo que brilha, que reluz. Embora já dizia o ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Mas ainda assim é algo para nós precioso, que a gente troca, né? Uma moeda ali. Se a gente olhar ali na fala de Jesus, ele vai dizer, vós sois o sal da terra, né? Quero o salário, né? O pagamento.
Então, para nós, é realmente aquilo que a gente valoriza, que a gente dá energia, que a gente se entrega para alcançar. Porque ninguém pode dar necessariamente de graça. Se vem de graça, também vai facilmente de graça. O ponto que a gente quer fazer é lembrar lá, por exemplo, do livro A Voz do Monte, do Richard Simonet, capítulo 27, intitulado Tesouros. Que Richard ele faz um comentário muito simples, é uma frase bem simples, que ele diz que no mundo há dois tesouros. Como diz o Cristo também no começo do capítulo 6 de Mateus. Há os tesouros da terra, né, não ajuntar tesouros na terra, e há os tesouros do céu. E daí eu citei essa fala do Cristo, eu preciso repeti-la porque ela é brilhante, para não dizer outra coisa, que ele diz, não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. E ele estava falando aqui para uma multidão de desesperados. Fazia parte ainda do Sermão do Monte aquilo. Pessoas com fome, com martírio, tinham perdido pai, mãe, sem braço, gente riquíssima também. E ele fala, olha, vocês querem juntar realmente, acumular, gastar energia aos pouquinhos realmente para colocar, né, essa pilha de tesouros? Então juntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. E aí ele vai dizer, onde estará o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aí Richard Simonet diz, na terra, os tesouros que a gente tem aqui é realmente dinheiro, muitas vezes um poder político, enquanto que o tesouro do céu é a caridade, a bondade, a sabedoria, o tato com o outro, o sentimento de empatia. São coisas que não são perecíveis, não tem data de validade. Pegar, por exemplo, muito simples, você pega um pacote de miojo. Você tem ali, você tem 3 minutos, tá pronto, coloca ali na água fervente, coloca o tempero, tá bom, dá pra comer. Vai saciar a fome, mas a fome vai voltar. E o miojo que você comeu tem uma data de validade. É uma coisa ali que a gente está sempre precisando colocar Cristo ali com a mulher samaritana no poço. Dessa água está tendo sede. Mas aquele que bebe da minha água, esse não terá sede nunca mais. Será saciado. Ou seja, aquele que se esforça para caminhar com Cristo, beber da fonte do Cristo, gasta realmente seu tempo, a sua disposição, a energia em ter um contato mais íntimo com Jesus, porque isso não vem de graça. É necessário esforço, é necessário tempo, é necessário labuta. Esse se encontrou o roteiro, o mapa do tesouro do pirata para a felicidade. E a gente não pode desdenhar. A gente volta aqui para a figura, né, a metáfora do pirata. Porque muitos de nós fomos piratas no contexto mais amplo, em muitas encarnações, saqueando realmente a paciência alheia, ajuntando, amontoando sentimentos de vingança, matando uns e outros para conseguir ali o dinheiro só para nós. E assim vai realmente nos prazeres do mundo transitórios, vivendo com aquilo que não enche, que não apetece. Eu gosto às vezes de comentar, quando a gente vai falar desse tema, né, daquilo que é transitório, aquilo que passa, e daquilo que realmente que é belo e eterno, eu gosto de perguntar assim, a palestra, as pessoas que estão assistindo, né? Mas eu posso perguntar aqui nos comentários, por exemplo, quem aqui tem uma Ferrari, por exemplo? Vou perguntar aqui pro Uriel, que está aqui na minha cara. Uriel, você tem uma Ferrari? Tenho não, irmão, tenho não. Se for de brinquedo, não, nem de brinquedo eu tenho. Aquilo, né? Nem de imaginação eu tenho, né? E eu pergunto isso por quê? A gente pensa assim, né? Um carro, a Ferrari, tem as suas qualidades, né? Eu imagino que seja acolchoado, rápido, é luxuoso ali, passa um status, o status para a sociedade que é muito importante. Mas aí eu pergunto, você pega uma Ferrari e você pega, por exemplo, meu pai. Por exemplo, meu pai ele tem um Gol 95, daqueles cara quadrada, sabe? Eu nasci em 96, ele tem um Gol antes mesmo de eu ter reencarnado aqui. E aí ele nunca ele nunca se desfez do carro e tá ali apegado a esse carro. E o pessoal comentando, né? Não tem Ferrari, não tem Ferrari, mas é. Aí eu pergunto, a gente tá ali na estrada, ora, você vai de carro com um Gol, você vai de Ferrari. A estrada continua a mesma. Os buracos continuam exatamente iguais. Você vai pegar, por exemplo, ali, você pode ir de avião. Por exemplo, vamos supor que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu moro em Manaus, Amazonas. Vamos supor que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu vou de avião. Ou eu posso ir a pé. A questão é, eu posso ir à vontade.
O que vai mudar ali é o tempo, mas vou chegar no meu destino. O ponto é que a gente se prende realmente na forma e não se concentra na essência. Do ponto que eu posso ir no final ali de qualquer jeito. Eu posso ir de ônibus, bicicleta, a pé, Ferrari, avião, mas ainda não tira de mim a necessidade da jornada. E muitas vezes quem vai de avião perde o tato ou perde ali a sensibilidade de andar a pé, de olhar com calma a paisagem. Então a gente tem um jogo de trocas. E aqui a gente faz essa analogia para chamar a atenção realmente para aquilo que a gente valoriza. Se eu realmente estou colocando o meu coração naquilo ali que é transitório. Ou se eu estou realmente já valorizando o cerne da coisa. Por quê? Porque a gente olha assim muitas vezes, infelizmente, e a gente quer condenar aqueles que são ricos, que têm uma condição financeira mais privilegiada. Privilegiada para o mundo, porque para Deus não há privilegiados. Não há aqueles que têm a sorte, né, de terem a bênção de Deus, muito pelo contrário. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a prova mais difícil? Se é a pobreza ou a riqueza? E os Espíritos respondem, a riqueza. As duas são muito difíceis, mas na riqueza há muito mais véus para serem descortinados. Muitos mais véus. Ali o ser está realmente imerso no belo, no prazer. Então tenta imputar nesse coração o desejo de caridade, de valorizar realmente a comida, de valorizar uma cama. Já dizia, por exemplo, também o ditado popular. Você pode ser milionário, comprar a melhor cama, mas você não compra o sono. Você pode comprar a melhor comida, mas não te dá a fome necessariamente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não compra a família ideal. Porque são construções do espírito. São os tesouros amoedados do espírito. Então é com calma, né? São outro tipo de trabalho que a gente precisa fazer para conseguir. Mas a gente julga, taxa o rico por ser rico. Enquanto, por exemplo, né, tem homens muito ricos, mulheres muito ricas, que têm apartamentos, vários apartamentos, carros, empreendimentos, desencarnam, retornam ao mundo espiritual e estão tranquilos. Porque souberam valorizar o que é importante. Tinham o dinheiro, mas perceberam que não era o essencial. Pareciam para nós, do nosso ponto de vista, que estavam ali usufruindo cegamente, absurdamente. Mas eram completamente desprendidos. Em comparação, há muitos irmãos e irmãs que desencarnam, retornam para a pátria espiritual e ficam realmente pensando no tapete gigante da casa que ficou. Na TV de 52 polegadas sem pagar 10 parcelas ainda. E a gente vai fazendo isso. E vai condenando, julgando o outro. E a gente faz isso infelizmente. Então quando Cristo diz, aí também estará o vosso coração, coração é sentimento. Lembra, Cristo estava falando para uma multidão de ignorantes. Podia ter um sábio, outro ali, que tinha um conhecimento ali, mas imagina, você sabia que o coração estava dentro de você, pulpita, bate, faz o sangue espalhar pelo corpo. Mas é símbolo máximo de sentimento, como vai dizer o nosso Honório Onofre de Abreu, no capítulo 31 do livro Luz Imperecível, estudando esse versículo. Coração é sentimento, é norte para cada um de nós. Mas o curioso é que Jesus diz, também estará lá. E por que esse também? Porque onde está o meu tesouro tem outras coisas muito mais além do meu próprio coração. Como a gente comentou, também está ali o meu sentimento, está ali também realmente o meu desejo, minha vontade de continuar tendo, meus sentimentos realmente de valorização. Então tem outros mais valores que vão ter ali dentro daquele baú, que eu vou buscar dentro de mim. Por isso que a gente iniciou a conversa com a metáfora do pirata, porque para a gente descobrir quem nós somos, ou até descobrirmos aquilo que a gente não precisa mais ter, que não é realmente tesouro, né? Não é um tesouro do céu, como Cristo pede para a gente acumular, mas é um tesouro do mundo, a gente precisa olhar para dentro. Estudar o Evangelho, estudar o Cristo, é saber ter a cautela e a humildade de olhar para o próprio coração. Do ponto de, ok, meu coração está pesado, estar aflito. Lembrando também de uma amiga muito querida nossa, a Aninha, lá do Espírito Santo, ela colocou uma frase uma vez na rede social, muito marcante, de Francisco de Assis, que diz assim, se algo rouba a paz do seu coração, é porque essa coisa roubou o lugar de Deus no seu coração. Olha que frase marcante. Até, vamos brincar, um tapa na cara às vezes. Se é uma coisa rouba realmente a paz do seu coração, é porque ocupou o lugar de Deus no seu coração. Então, muitas vezes, para a gente conseguir realmente
estabelecer esse contato, de perceber que não tenho mais Deus no meu coração, não tenho mais a sensibilidade, o tato com o outro, sentimentos que elevam, preciso olhar para dentro. A sensibilidade realmente do cristão, do discípulo, é aquele que sabe caminhar com Cristo, sabe realmente refletir, carregar a sua cruz, mas se nega. Se nega a tal ponto de tem coisas no mundo que eu valorizo, mas que não são necessariamente úteis. Posso viver sem elas. Isso é uma reflexão tão importante da gente perceber o que é útil, o que é inútil, o que é útil, o que é fútil, que a gente vê realmente a grandeza de um Francisco de Assis, uma Clara de Assis, um Jerônimo Mendonça, um Chico Xavier e outros grandes de outras religiões também. Isso exige de nós uma meditação constante, olhar para dentro. E a gente não pode esperar alcançar realmente esse tesouro maravilhoso, começar nessa vida e já no final dessa vida conseguir. Embora seja possível, né, vídeo, por exemplo, um Saulo de Tarso, é muito difícil. Exige de nós paciência, labuta. E a gente visa aqui realmente porque se você, por exemplo, quer criar uma poupança, por exemplo, você quer criar um fundo de emergência, você quer juntar dinheiro para sua aposentadoria, você vai de mês em mês, juntando um pouquinho para chegar realmente ali no final da sua vida, que cesse o trabalho ali, você consiga usufruir da sua aposentadoria. Você levou a vida inteira de trabalho para acumular. Da mesma forma, os meses que a gente coloca na conta bancária são as encarnações. É um cadinho de pouquinho, é uma encarnação, para realmente aprender esse verbo do Cristo. Ajuntei, ajuntar, coletar, amontoar. Não é de uma vez, é encarnação. Já dizia o nosso André Luiz ali em nosso lar, na introdução, mensagem de André Luiz. A existência é um ato. Um século é um dia. Lembro também lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem para Kardec que a vida do homem, em comparação com a eternidade, é exatamente a mesma coisa que um relampejar de um relâmpago. A luz que some já desaparece. De tão rápido que é a existência na carne. Então a gente não pode esperar realmente a juntar esses valores essenciais para a vida espiritual nessa encarnação. É aos pouquinhos. Vou dar um exemplo muito importante, muito marcante para nós, de um espírito que para nós é muito caro. Que foi guia de Chico Xavier, mas no final é guia de todos nós, que é o nosso Emmanuel. Mentor espiritual realmente de todos nós. Que estão ali buscando um contato mais íntimo com o Evangelho, com o estudo, né, realmente, dos versículos, enfim. No livro Deus Conosco, capítulo 290, intitulado Padre Nóbrega, Emmanuel ele vai tecer um comentário, né? Emmanuel, que foi Padre Nóbrega em umas encarnações, que esteve aqui conosco, né, no Brasil, mais de quase 500 anos atrás. Ele vai escrever uma mensagem nesse livro que ele vai contar o que aconteceu com ele quando ele encarnou como Padre Nóbrega. Ele vai dizer, tinha acabado de desencarnar, né, numa encarnação no século XV, lá na Península Ibérica, fazendo parte do movimento Crê ou Morre. Nosso Emmanuel, envolvido com esse povo, com essa galera, Crê ou Morre. É o que a gente fala de amor, de caridade, fala pra gente amar o outro. Participando do Crê ou Morre. E vamos lembrar também que lá, mais de 2.000 anos atrás, ele tinha encontrado Cristo, como Publio Lentulus, senador romano, capítulo 5, parte 1, né, do livro Há 2.000 anos. E naquele momento glorioso, vai dizer o Cristo, naquele minuto glorioso, ele escolhe servir ao mundo e não ao Cristo. Decide continuar juntando, né, as moedas da carne e não os tesouros imperecíveis do coração. E o Cristo diz, está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. E eu cito Emmanuel porque é um espírito que a gente tem como exemplo. Foi Publio Lentulus e depois, no livro 50 anos depois, né, ele foi Nestório. Ele está ali já ainda escravo, liberto, tateando ali realmente uma liberdade a partir do evangelho, do conhecimento, né, com a causa cristã. Mas dá para ver que tem os traços ainda do senador romano. O senador romano que soube a política, soube realmente aproveitar os tesouros da terra, como disse Richard Simonet, que soube realmente aproveitar esses tesouros da terra, ou seja, o poder humano, o dinheiro, né, a roupa púrpura realmente que colocava ali o poder acima de tudo, a força, que sabia acima de tudo mandar.
Então, Nestório está ali já desenvolvendo, tateando uma luz com Cristo. Então vem a próxima encarnação, lá no Ave Cristo, com o Basílio já liberto, isso é uma metáfora muito bonita. Numa encarnação, ele vem como senador romano, preso ali aos laços, né, do poder político. Na outra, ele reencarna como um escravo, mas depois liberto. E depois já vem na outra encarnação que a gente tem no Ave Cristo, já liberto. Não é mais escravo. Era filho de escravo, mas já era liberto. E ok. E aí depois a gente vai ver ele lá, Padre Nóbrega. E ele disse, né? Ou seja, desde Basílio, ali, né, no Ave Cristo, até Padre Nóbrega, bateu cabeça muitas vezes, muitas vezes. Porque o que ele diz nessa mensagem, né? Voltando, 290 do livro Deus Conosco. Eu estava com o espírito entediado de mandar e pedir sem o Cristo. Sem o Cristo. Era alguém que tinha encontrado Jesus e estava ali labutando, lembrando que ele morreu como Nestório lá nos 50 anos depois, martirizado. Morreu ali martirizado, defendendo o evangelho. Eu queria ler esse trechinho, Uriel, porque são frases muito bonitas, né, para eu pegar com a minha entonação, mas eu queria ler. Mas, meu Pode irmão, falar. Antes de você fazer a leitura, eu quero pegar essa palavra, porque essa palavra entediado é uma palavra que segue a reforma, a nossa reforma. Quando o nosso tesouro está muito focado nas questões que o mundo oferece, e vamos lembrar, há uma frase do Cristo fundamental na obra Boa Nova, e eu sempre esqueço o artigo, me perdoe, artigo, preposição, minha mãe que é professora de português vai me matar agora porque eu devo estar confundindo as classes. Mas quando ele explica a Simão Pedro, o homem no mundo ou o homem do mundo, não me lembro, a preposição, certo? Exatamente, preposição. O homem no mundo ou o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. A matéria é muito convidativa. Porque como ela te traz prazeres imediatistas, e nós somos habituados a questões imediatistas, ela não é que ela faz uma armadilha para você, é muito mais fácil você seguir ela do que algo que nós não observamos, nós, na nossa pequenez, não observamos uma, entre aspas, recompensa de momento. Exato. Então, pela nossa fragilidade, nós acabamos entregando, amontoando os nossos tesouros nessas questões imediatistas. Mas ela entedia. Essa palavra eu acho ela fundamental. Ela entedia. Gosto sempre, no home office espírita eu já trouxe isso, você se lembra? Gosto. Obrigado, mãe. Minha mãe aí, ó, eu vi, Emília, preposição mais artigo. Mãe, obrigado, você está aí longe de Belo Horizonte, mas está aqui me ajudando. Um beijo, mãe. Mas veja bem, você se lembra quando nós estamos no home office espírita a questão de Gregório na libertação, que aquela figura maternal chega ao final e fala, não mudou muito ainda não, mas eu vejo nele que ele começa a ficar entediado. Porque isso não nos planifica, não nos completa. É como você falou da questão da alimentação lá no início da sua brilhante explanação. Desculpa, irmão, precisava falar sobre isso, fica à vontade. Claro. Eu comentei contigo no WhatsApp, aqui é uma conversa entre nós, a gente tem uma química muito legal. Né? E aí, lembrando, né, eu vou ler aqui, Emmanuel falando, né, livro Deus Conosco, capítulo 290, sendo que ele tinha morrido martirizado. Tinha ali dedicado uma fé ao Cristo. E olha o que o próprio Emmanuel vai dizer. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. Estava cansado, entediado. Exatamente. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino. Aí eu vou fazer um adendo de novo. Mas como assim? Ele não tinha morrido lá na história por amor a Jesus? Aí a gente lembra, né? A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Posso dar meu corpo para ser comido lá pelas labaredas, né? Como vai dizer Paulo, posso morrer martirizado. Mas se não tiver caridade, de nada me adianta. Não é que Emmanuel, naquela encarnação, como na história, não a tinha, mas não a tinha na sua sublimidade mais importante. Tinha ali ainda, infelizmente, muitos valores, ou melhor, muitos tesouros, que precisava tirar do seu coração. Não é numa encarnação morrendo, não é a carne morrendo que vai garantir a ascensão espiritual. Há muitas criaturas que não morrem na carne, mas ascendem espiritualmente. Há muitas que morrem na carne e, muito pelo contrário, vão encontrar na vida espiritual, infelizmente, condições terríveis, muito piores do que o nosso André Luiz lá no umbral. Em níveis ainda mais inferiores e mais tristes.
Então, quando ele diz não conseguir me entregar por amor, ele não se entregou ainda por inteiro. Tinha pedaços nele, facetas nele, dentro do seu coração, que entravam em conflito. Um queria seguir, a outra parte não queria seguir. Isso acontece com todos nós em várias escalas. E aí Emmanuel prossegue. Como fizera, né, ou seja, não consegui me molar por amor a Jesus, como fizeram um dia em Roma a companheira do coração, que é a Flávia, que morreu realmente martirizada no circo, devorada por leões africanos. Mas lembrando, Flávia, ela não alcançou uma santidade ali no quesito moral, porque morreu martirizada. Mas, acima de tudo, aguentou 25 anos com a frieza de Publio Lentulus, que achou que ela tinha o traído. Passou convivendo com aquela amargura, sustentando ali no lar uma chama cristã, com ela, Ana, tentando passar alguns valores para sua filha, a Flávia. E assim vai. Ou seja, quando ele cita Lívia, aqui ele está lembrando disso. E aí ele vai dizer que realmente, quando teve a oportunidade com o padre Nóbrega, surge para ele essa encarnação importantíssima, como um marco de virada na sua existência espiritual, para se aproximar realmente, ou pelo menos de uma vez por todas, do Cristo. Realmente agora para valer. Porque a gente pode achar lindo, maravilhoso, que os cristãos estão indo lá entoando hinos de adoração, usando as alturas ao Senhor, mas aquilo é externo. Aquilo é externo. Se não tiver o coração realmente ali, vai ser exatamente como a parábola da figueira que secou. Que o Cristo vai, tem fome, vai procurar alguma coisa na parábola, na figueira, e não encontra nada. Está ali maravilhoso, né? Entoando realmente ali, venha buscar fruto em mim, Senhor. Vai buscar, não tem nada. Quantos realmente falam que amam o Cristo, mas por dentro estão fragilizados, com medo? Estão ali realmente tristes, exaustos, mas ainda não têm a coragem de perseguir o Cristo. Ou de caminhar ao lado com Cristo. E aí no finalzinho da mensagem ele vai dizer que convivendo ali com os silvícolas, com os índios, com um contato realmente longe da Europa, longe do dinheiro, longe do poder, convivendo na mata, com pernilongo, com calor, com fome, comendo comida estranha, fruta estranha, convivendo com um povo que não sabia a sua língua, ele encontrou realmente a simplicidade do Evangelho. Vamos lembrar também, Brasil, coração do mundo, Padre Evangelho, do Humberto de Campos. Humberto de Campos diz, falando lá no capítulo sobre o Padre Manuel da Nóbrega, que quando o Padre Manuel da Nóbrega esteve com os índios aqui no Brasil, se repetiu o Sermão do Monte. Se repetiu o Sermão do Monte. Isso é tão importante que quando o Padre Manuel da Nóbrega encontra essa intimidade com os índios, com os silvícolas, né, como diz Emmanuel, quem é que vai lutar com os portugueses contra os franceses? Os índios. Ali, né, com uma intimidade com o Padre Nobre, com os portugueses. A gente não está, muito pelo contrário, a gente não está fazendo aqui um convite à violência, à guerra, mas para mostrar o grau de intimidade que ele conseguiu alcançar. Isso é tão importante que o nome Emmanuel surge daí. É hermano, né, porque os índios não conseguiam falar padre. Então chamavam ele de hermano. Então você junta ali, ponto, ficava Emmanuel. E aí ele vai dizer no final da mensagem, intentava o sacrifício, ou seja, convivendo ali na dificuldade, longe dos prazeres ali da Europa, intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. O desencanto de mim mesmo. Por isso Cristo diz, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Porque muitas vezes a gente quer seguir o Cristo. A gente encontra no Cristo, ou seja, aquele que quer seguir ao Cristo, encontra nele valores, vamos colocar, imorredouros, ou valores que valem a pena ser seguidos. Mas negar a si mesmo é reconhecer que o Cristo tem valores que muito provavelmente não estão em sintonia com valores que eu carrego dentro do meu coração. É, acima de tudo, reconhecer a soberania moral e espiritual do Cristo. Só que é carregar a sua cruz. A cruz pesa, não é polida, tem farpa, machuca, entra na pele, cria hematoma, tem que carregar, você não sabe até quando. E você não pode carregar para qualquer lugar. Porque não adianta nada você ficar parado com a cruz, não adianta nada você ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É seguir o Cristo. É na direção que for. Infelizmente, recolhendo aflições muitas nas suas encarnações sucessivas. Ou seja, como ele diz, segue a mim.
indo atrás do Cristo, não na frente, não do lado. O discípulo vai atrás do Cristo. Ou seja, Emmanuel diz, eu estava cansado, eu estava exausto. Havia recolhido e muito, muito, muito dinheiro. Imagina quantas encarnações ele já não teve, como, por exemplo, vamos supor aqui, que ele teve ali ligado à religião católica, e quantas vezes ele já não juntou dinheiro, juntando poder, realmente teve uma posição de mando e não soube valorizar o Cristo. Ainda que tivesse morrido martirizado. Foi necessário ele se afastar de tudo aquilo, e se não me falha a memória, Padre Manuel da Nóbrega era gago, ou seja, não tinha realmente a dicção perfeita, porque era conhecidíssimo nas suas outras encarnações como perfeito dialogador, né? A gente vai ver isso em o Padre Damiano, no Renúncia, muito bem, mas ele tinha ali realmente oportunidade, suprimida na gagueira, ou seja, na capacidade de falar através da gagueira, de estar em contato com os mais simples, que eram os índios. Tanto que cria laços imorredouros com eles. E vai prosseguindo. Ou seja, a partir do momento que você se percebe cansado, se percebe exausto, e a exaustão aqui é nem no sentido físico. Quantos do mundo, por exemplo, tem fama, muitos seguidores no Instagram, no WhatsApp, etc., são muito famosos, têm a fama do mundo, que são esses tesouros da matéria, mas por dentro estão exaustos, cansados, têm crise de depressão, intentam muitas vezes, infelizmente, o suicídio, buscando cessar essas dores. É necessário muitas encarnações, muitas indas e vindas na carne, na vida espiritual propriamente dita, né, para a gente conseguir compreender a exaustão que aflige o nosso coração. Por isso é necessário esforço desde já, desde agora. Porque para juntar um dinheiro, como a gente disse, né, uma quantia que te faça viver ali muito bem, é necessário tempo, labuta. Você não pode esperar, por exemplo, vamos supor que eu quero ali plantar um pé de jabuticaba. Que eu tenho aqui, meus pais têm na hortinha deles aqui, um vasinho de pé de jabuticaba. Você não pode esperar, por exemplo, abrir um buraco na terra, colocar a semente, tampar e no outro dia ter um pé ali. Você tem que, todos os dias, dar atenção devida, tem que regar, tem que adubar, tem que proteger das pragas, tem que dar carinho. E quantas pessoas não, por exemplo, descobrem a paixão conversando com a plantinha? Só que o que acontece? Desvalorizando o contato com o íntimo, desvalorizando aquele contato realmente com o lado mais espiritual da vida, a gente vai realmente valorizando o que é da carne e aprendendo a desfilar. Aprendendo a desfilar, a mostrar para os outros. Ou seja, já não basta ter, o ter para mim já não me satisfaz, eu preciso mostrar para o outro que eu tenho. Vou dar dois exemplos aqui muito simples. O primeiro, aqui em Manaus, a gente tem o Teatro Amazonas. Né? Um teatro lindo, maravilhoso, é um dos 10 maiores teatros do mundo para música ópera. Tem festival de música internacional de ópera aqui em Manaus e tocam lá dentro do teatro. O Teatro Amazonas é uma réplica exata de um teatro que tem lá em Paris. E está aqui no interior do Amazonas, construído na época da Belle Époque, né? Onde Manaus era a Paris dos trópicos. E aí você tem o salão, né? Você tem ali a parte de baixo, você tem ali as cabines, né? Que estão crescendo ali, né? Os camarotes. E aí tem um camarote de frente para o palco, que é do governador, e tem os outros camarotes que vão subindo. Tem um camarote, quem quiser, pesquisa depois, só pesquisar camarotes, Teatro Amazonas, para vocês entenderem, mas ele vai crescendo, né? Vai crescendo para cima, e lá no último camarote, o mais caro era o último lá de cima. Você ficava sentado, você não conseguia ver o palco. Você não conseguia, você ficava em pé, você também não conseguia ver o palco. Porque ficava aqui, assim, né, o palco, e aí ficava bem aqui. Aí você olhava, você ficava em pé, você não conseguia ver nada. E era o mais caro. Por quê? Porque as pessoas pagavam para ficar no camarote mais caro, sem conseguir ver o show, para mostrar que tinham dinheiro. Juro para vocês. Juro para vocês. A pessoa podendo escolher sentar ali, vamos colocar com o povão, sentar nas cadeiras ali, de frente para o palco, nas outras cabines, as pessoas pagavam o camarote mais caro para ficar em pé durante 2, 3 horas para mostrar que tinham dinheiro, que tinham poder aquisitivo. Isso é a loucura do espírito. Aquele espírito que está, infelizmente, viciado no prazer temporário, transitório, que, infelizmente, está valorizando o lado negativo e que não pode, de forma nenhuma, se surpreender quando ele bate a aflição, o desespero, que ele bate ali, como a gente comentou ali, a exaustão, o tédio. Os espíritos até respondem para Kardec falando sobre a depressão, sobre o desgosto pela vida, né? Kardec pergunta de onde que surge. E um dos motivos os espíritos dizem, é o fastígio. É quando você se sente ali, precisa de mais nada. Ou seja, está cheio. A gente pode pensar realmente num seio realmente
orgânico, tenho bastante coisa, fartura para comer, mas fastígio também no sentido de tenho tudo que a matéria pode me oferecer. Não preciso de mais nada. Esse é realmente aquele que vai encontrar infelicidade no mundo espiritual. Porque não soube realmente valorizar o que é bom. É exatamente a pessoa que paga o camarote mais caro para ter. Que vai desfilar para o mundo. Desfilar, infelizmente. E aí, tu queres comentar, Uriel? Eu quero, você trouxe essa reflexão e me lembrou aqui, rapaz, vou te falar a verdade, quando você falou para mim assim, meu pai tem um Gol quadrado 96, eu nem era reencarnado, bateu uma pontinha de desespero aqui no coração, porque eu já tinha uns 13, 14 anos. Então, realmente você pode me chamar de tio, viu, meu amigo? Mas você talvez você talvez não vai se lembrar dessa banda, mas tinha uma banda no início dos anos 2000, chamava Silverchair. Ela fez muito sucesso nessa época. E, infelizmente, o vocalista dessa banda tenta o autoextermínio, muito jovem. E quando foram entrevistá-lo, por que ele tinha feito, não logrou êxito, graças a Deus, quando foram questioná-lo o porquê, e o questionamento foi um questionamento mundano, um questionamento do mundo. Você tem tudo. Fama, vou repetir a pergunta, ok? Vou repetir. Sim. Você tem tudo. Fama, mulheres, tudo o que você quiser, na sua idade, ele tinha uns 22, 23 anos, você tem tudo. O que te levou a essa atitude? E a resposta dele foi mais ou menos essa. Justamente porque eu tenho tudo. E eu me cansei de ter tudo. Mas olha a questão do ter tudo. O que era o tudo que ele tinha? Eram as questões que nós estamos falando, questões muito efêmeras que não complementam. Que é o que você... Exato, aí o Olavo trouxe para nós I Miss You Love, e por aí vai. São várias músicas que ficaram muito conhecidas nos anos 2000, que você devia ter uns 3 anos de idade. E ele responde exatamente isso, porque tudo que eu queria ter, fama, mulheres, dinheiro, carros, eu já tenho tudo. E eu cheguei no ponto da minha vida que eu acreditava que eu não precisava de mais nada, se eu não precisava de mais nada, eu não precisava viver, e tentei. E aí é o valor, onde está o valor. Que eu acredito que é o que você está conversando de forma tão maravilhosa conosco aí. Fica à vontade, meu irmão. A gente está falando do desfile, porque o desfile do mundo, ele traz essa ideia realmente de você mostrar. Como a gente comentou, não é só o suficiente para você. Não basta só o seu engodo. Você quer realmente que os outros reconheçam que você tenha. E no livro Tesouros de Alegria, Chico Xavier Versos, 19, Dolores, titulado Desfiles, que ela fala que no mundo há muitos desfiles. Há aqueles desfiles realmente de moda, onde as pessoas valorizam realmente a roupa, a camisa, a calça, o tamanco, o sapato. Há os desfiles do poder, daqueles que passam ali a mando dos outros, que sabem governar e sabem mandar, não sabem cuidar. Há aqueles que desfilam, infelizmente, né, as mães com a criança no colo pedindo dinheiro na rua, pedindo um agasalho, comida. Mas também há desfiles daqueles que fazem parte da turma do Cristo, daqueles que estão com Cristo. Que desfile é esse? É o desfile, por exemplo, daqueles que fazem parte, por exemplo, na casa espírita, falando especificamente da nossa doutrina, são aqueles que fazem parte da sopa, que sabem desfilar para o mundo, mas cuidando dos outros. Desfilam no mundo, mas não para o mundo. Por exemplo, daqueles que fazem parte da campanha do quilo, daqueles que se dispõem a coordenar um grupo de estudo, daqueles que se dispõem a, por exemplo, fazer uma palestra, não colocando a gente nessa condição de destaque, mas são aqueles que estão ali buscando fazer parte desse convite do Cristo, de caminhar com ele, né, em rumo a uma felicidade, a uma luz. Então há 2 tipos de desfile, da mesma forma que há 2 tipos de tesouros. A questão é, qual desses tesouros a gente tem valorizado? Eu vi que o pessoal comentou bastante da banda, né? E aí eu estava lendo os comentários quando você estava falando, eu acho que foi nosso irmão Olavo que comentou que quando a gente fala aqui em relação à simplicidade, não é um convite à pobreza, não é um convite à pobreza material. Porque o mundo está marcado de exemplos de pessoas que se desvincularam da pobreza, mas continuaram no vício, continuaram no erro. Vide, por exemplo, os monastérios que se afastam do mundo e não estão em contato com os mais pobres, com os infelizes. Quando você vê a história, por exemplo, de uma irmã Dulce ali na Bahia, aconteceu muito com ela. Eu nunca li um livro sobre ela, eu vi o filme, né, que teve com ela, tudo. E aí no filme relata realmente que o convento de freiras que ela participava não queriam abrir contato com o mundo, porque estavam ali dentro, eram os pecadores, iam ser tratadas no senso como mulheres da vida,
Mas a irmã Dulce, não é assim não. Cristo falou para cuidar dos pobres necessitados e cuidar dos pobres necessitados. E ela abriu as portas do convento e levou para o galinheiro, né? Cristo tinha um galinheiro ali, iniciou um dos maiores hospitais do Brasil. Né? Surgiu a partir disso. Ou seja, o convite da doutrina espírita é, acima de tudo, da simplicidade do coração. Quando Cristo diz, lá no capítulo 5, né, de Mateus, as bem-aventuranças, ele diz, os pobres de espírito. Não os pobres da carne. Não os pobres do mundo, é os pobres de espírito. Ou seja, o que a gente não pode fazer é considerar, acima de tudo, a condição material como uma condição de salvação ou de queda. Não pode considerar. Cristo diz, onde está o teu tesouro, estará o vosso coração. É o coração que manda, é o sentimento que dá cadência, é o sentimento que realmente é bússola importantíssima para nós, para nos guiar e dizer aonde nós vamos cair. Ou até onde nós vamos subir. É o coração, eu posso estar... Pode falar, pode falar. É porque aí você tocou em um ponto que eu acho fundamental. Porque as felicidades que o Cristo promete, as bem-aventuranças, tá, por favor, é uma visão que eu tenho, é uma escada ascensional. É uma escada ascensional que, se você não consegue... É uma visão minha, ok? Se você não consegue vivenciar a plenitude de uma, você talvez não galgue o próximo degrau. É uma questão de aprendizado. E aí você toca em um ponto, quando você fala da primeira felicidade prometida, da primeira bem-aventurança, que é essa percepção de que nós não estamos falando hora nenhuma que o que o mundo oferece é somente calcado no pecado, no erro, na falha. Nós não estamos conversando com as pessoas aqui, exigindo uma posição de isolamento, de viver de forma... Vou sair para o meio do mato, não quero saber de mais nada. Nós precisamos viver em sociedade. Está lá no livro dos Espíritos, está escrito isso no livro dos Espíritos. Só que o livro dos Espíritos nos ensina que o mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Então, na própria bem-aventurança, você fala, olha, para essa escada ascensional, a primeira percepção que você tem que possuir no imo do seu espírito é feliz aquele que se percebe mendigo do Espírito Divino, das coisas divinas, das coisas elevadas. Porque quando ele tem essa percepção, ele está saindo do plano material, do plano puramente material, do viver para se exibir, do viver para ter, e não do viver para ser. E aí ele começa a construção do reino divino. Por isso que ele fala, bem-aventurados, felizes, os mendigos. Talvez uma tradução um pouco mais acertada, que é uma tradução que nos propõe o Carlos Juliano Torres Pastorino. Bem-aventurados, felizes, os mendigos, os pobres em espírito divino. Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a construção começa aí. Então a gente precisa ter essa percepção. Que tudo que nos foi ofertado, longe de ser ruim, mas não está nos completando. Nós fizemos aquilo ficar prejudicial. Então nós percebemos que é muito maior. Que aí a nossa busca tem que ser muito maior. E aí vem a construção desse reino divino. E aí entra uma pergunta, porque nós estamos chegando ao nosso final, infelizmente, entra uma pergunta que a nossa irmã Fabrícia Gabriela, que também perguntou se você é pedagogo, pedagogo do espírito, podemos dizer assim. Eu sou engenheiro da computação. Não tem nada a ver. Fabrícia, e a Ana Sérgio falou assim, belas ponderações, rapazes. Bom, rapaz é o amigo de Manaus. Eu já sou um jovem senhor. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. A Fabrícia Gabriela vai perguntar, que aí eu acredito que como nós fizemos esse acordar de percepção, nessa primeira bem-aventurança, faço a pergunta a você. Que trabalho fazer para conseguir os tesouros do céu? Fabrícia Gabriela, o nome da nossa companheira. A pergunta, eu não tinha lido essa pergunta, né? Mas essa pergunta me lembra muito a pergunta de Paulo de Tarso para Abigail lá no Paulo Estevam. O que fazer para recolher, né, para realmente ter o conhecimento da causa do Evangelho, né, para realmente entender o Evangelho? E aí o primeiro verbo, né, dos 4 que ela diz, que é o ama. Ela fala, não, mas como é que eu faço para acumular isso, para entender, para realmente, sabe, valorizar esse trabalho? Ah, mas não tem como, porque aí a pessoa eu fui expulso da casa do meu pai, o pessoal na casa do caminho não quis saber, eu matei um monte de gente. Perdoa. Tá, mas e aí quando bater a depressão, a ansiedade, saber o que fazer? Espera. Então eu acho que para a gente conseguir, vamos colocar, criar realmente entendimento, a gente pode sustentar nesses 4 pilares. O ama, trabalha, o espera e o perdoa. Que eu acho que eles são verbos importantíssimos para a gente ter. Tanto que Emmanuel vai dizer nessa parte do livro que a partir desse momento, a vida de Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, ia se tornar Paulo, mudaram o nome ali mais para frente, com Lucas, a partir daí usou aqueles 4 verbos constantemente.
Enquanto dormia, enquanto estava acordado, enquanto estava trabalhando, enquanto estava falando de Jesus, enquanto estava andando, o que norteou a vida de Paulo, fora o apoio da espiritualidade, fora o Cristo, os conhecimentos, né, da vida do Cristo, foram os 4 verbos deixados pela norma espiritual. O ama, trabalha, espera, o perdoa. Eu sei que o nosso tempo está acabando, só quero deixar para Não, quem quando quiser... eu falo acabando, nós temos 10 minutos. Não, pois é, para mim nós é temos 10 acabando minutos. já, para mim é acabando. Eu quero só deixar um texto, para mim é muito significativo, da gente realmente se conhecer na condição de mendigos espirituais. E aqui eu digo mendigos espirituais nas 2 conotações. Mendigos espirituais necessitados de muita misericórdia nos 2 casos, mas mendigos espirituais porque valorizaram a carne e se encontram realmente na condição de mendigos infelizes, mas mendigos também na condição de pobre de espírito, como Jesus propõe, daquele que vive a humildade acima de tudo. E aí eu estou dizendo isso porque me lembra muito, né, quando a gente fala de tesouro, sobre matéria, sobre valorizar o que é bom, capítulo 18 do livro No Mundo Maior. Que está ali o contato de André Luiz, ali com seu mentor Calderaro, né, com o seu avô paterno Cláudio. André Luiz, ele vai para uma região mais densa do umbral, ele está ali conversando com seu mentor Calderaro ali, e até que ele vê um grupo, né, de velhinhos ali conversando, né, espíritos ali batendo papo, e eles estão no charco, no lodo, ali no umbral. Eles estão ali juntando realmente, sabe, como se tivesse a criança brincando com a lama, com a areia, eles estavam ali amontoando a lama, o posco ali, e eles estavam conversando, eles estavam falando, mas eu tenho mais dinheiro que você. E aí André foi se entrando na conversa, se estranhou, e aí Calderaro explicou que ali eram irmãos que infelizmente tinham valorizado muito, demasiadamente, de uma forma muito doentia a riqueza, tinham tido inveja, ganância, tiveram posições de mando, mataram muitas pessoas para terem o dinheiro dessas pessoas, estavam ali naquelas condições de extrema penúria, extrema infelicidade. Completamente, vamos colocar assim, uma condição mental completamente desvirtuada. Estavam amontoando a terra achando que eram moedas de ouro. Espíritos completamente avarentos. E aí André Luiz está ali completamente, né, apiedado daquela situação. Então um deles começa a falar, mas será que a gente não está no pesadelo? Não é possível. Quanto tempo que a gente será não está aqui? E aí dá um estalo na cabeça dele, aquela voz é muito familiar. Não, essa voz eu conheço. E aí o velhinho solta. Mas quanta saudade do meu netinho André Luiz. Eram os olhos da minha vida. Eu ainda lembro quando eu paguei para ele a faculdade de medicina, para ele ajudar a salvar as outras pessoas. Quanta saudade do meu netinho que eu queria encontrar mais uma vez. E aí André Luiz olha pro mentor dele e fala, não é possível. Aí André Luiz entendeu por que ele estava ali no umbral naquela hora, naquele instante. Para reencontrar com seu avô paterno, que estava numa condição de extrema dura, extrema infelicidade, extrema miséria, juntando ali a lama, pensando que eram moedas de ouro. E daí, quem quiser ler, realmente é uma parte que ele se entrega, ele abraça o avô, mostrando, acima de tudo, que apesar, vamos colocar, das grandes dívidas que a gente soma com a providência divina, juntando a matéria, não sabendo fazer bom uso da riqueza e nem da pobreza, aqui no sentido material, ainda completamente endividados, completamente afastados do caminho, os laços do Cristo, né, representados pelo nosso coração aqui, que a gente vai conversando, se conectando, são imperecíveis, não morrem e realmente nos colocam de volta num trajeto de ascensão, num caminho bom. Porque é o que acontece. A partir daí, André, olha, é muito marcante, quem lê muito provavelmente vai encontrar muitas lágrimas nos olhos quando lê essa passagem, que na hora André Luiz relata, ele narrando, né? Ele, nessa hora eu olhei para Calderaro com um olhar de sinto muito, e Calderaro só sentiu com a cabeça. André Luiz se jogou ali de joelhos, falou, vozinho, sou eu, André Luiz. E o avô reconheceu ele, se abraçaram, e a partir daí, né, do capítulo 19 para frente, eles vão trabalhar para o avô de André Luiz Cláudio reencarnar. Tem uma oportunidade, mais uma, de tantas e tantas, para conseguir ajuntar os tesouros do céu. Ainda que desesperados, ainda que estamos completamente afastados da lei divina, Cristo continua nos chamando. E essa voz, como o sermão do monte, essa voz do monte, como vai ter Richard Simonet, que a gente comentou no começo, continua clamando pela nossa atenção por séculos sem fim, repetindo mais uma vez, não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões não minam e roubam. E a voz do Cristo vem forte no nosso coração. Ajuntai tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque está dentro de nós o reino dos céus. O tesouro que a gente tem de acumular é realmente os tesouros do Espírito, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Acho que são esses comentários que a gente gostaria de ter essa noite. Muito obrigado. Meu amigo maravilhoso. Eu tenho um grande amigo, hoje ele já está no plano espiritual, resolveu partir um pouco mais cedo, resolveu fazer a viagem um pouco mais cedo que nós, chama Lucas, uma pessoa mais inteligente que eu já conheci. E é igual eu falo, você quer ter um filho inteligente? Dá o nome dele de Lucas, porque eu nunca conheci um Lucas que não fosse profundamente inteligente. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a espiritualidade vai nos dizer, transforma-se o mundo através da modificação das personagens que aqui reencarnam. E nós percebemos em jovens como você que o mundo está se transformando. Eu conversava com o Denis Soares, você conhece o Denis? Conheço. Denis, claro. Eu conversava com o Denis e dizia a ele, Denis, você é uma pessoa muito iluminada, que é o que eu falo mesmo a você, Lucas, você é uma pessoa muito iluminada. Mas não, o iluminado, as pessoas às vezes entendem errado, né? Elas vão em um pretenso orgulho. O iluminado é aquele que recebe muita luz e tem muita responsabilidade de passar para frente. Então você é uma pessoa iluminada, meu amigo. Recebe muita luz, tem muita oportunidade, tem muita responsabilidade em passar para frente e passa com maestria. Obrigado. Muito obrigado por essa noite fantástica, uma noite fantástica. Continue estudando, continue se aperfeiçoando e continue trazendo para nós de forma doce, de forma pura, de forma simples, essas visões do Evangelho. Deixa aí, meu amigo, deixa as suas palavras finais. Sim. Eu só queria responder que o pessoal comentou qual livro que eu lembro agora, né? Eu citei Deus Conosco, capítulo 290. Eu não lembro, infelizmente, as perguntas do Livro dos Espíritos que eu citei, mas aí Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, né? Mateus, capítulo 6, versículo 21. Capítulo 19 do livro Tesouro de Alegria, né? Da Maria Dolores, capítulo 19. Capítulo 18 do livro No Mundo Maior, de André Luiz Chico Xavier. E eu acho que eu só citei esse, eu acho. Não lembro. Não, o que eu já vou aprender, eu já vou aproveitar para responder uma pergunta aqui da Mirth Flora, e deve ser de vários outros irmãos. Se o Instagram não aprontar dos seus gracejos conosco, essa live fica disponível em nosso feed de notícias e nós também mandamos para o YouTube, para o nosso canal Espiritismo 24 Horas, tá bom? Por favor, agora deixa suas últimas palavras aqui. O seu Instagram está aparecendo, mas fale para as pessoas também o seu Instagram. Vamos lá. Quero agradecer o convite do Uriel, novamente, ressaltar aqui a nossa amizade. Está sempre conosco ali no home office com a Rede Amigo Espírita. E ressaltar que o papagaio ele não é mais importante nem iluminado porque ele aprendeu a repetir uma fala que ele leu tanto, né? Então, nada como Paulo Externato, que é bom de nós, é do Cristo. Cristo preenche o nosso vácuo com o seu amor. Então, eu queria desejar uma boa noite, um bom descanso, um sextou espírita, né? Com muito carinho para cada um que nos assiste, que a gente tem aqui refletido bastante sobre esse tema, sobre o nosso coração, sobre o tesouro, sobre a reforma íntima, sobre o carinho do Cristo com nós, sobre o Evangelho, que tenha sido realmente útil, pelo menos um cadinho para cada um, tenha tirado o desespero, ajudado a consolar e dado realmente o fortalecimento, mesmo que um pouquinho na fé e na resiliência, né? Agradecer novamente o convite. Meu amigo, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui no Espiritismo 24 Horas. Assim, os estudos de vocês, as mensagens, as postagens, de alcance muito grande. E muita paz, muita força para todos aqui. É um prazer ter estado com vocês. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigado. Amém, meu irmão. Nós agradecemos. Esperamos que seja o primeiro de muitos encontros aqui no Espiritismo 24 Horas. Esperamos que você possa estar conosco outras vezes. E é isso, meus amigos, os que estiveram conosco, muito obrigado, muita paz, muita luz. O Instagram do Lucas, se eu não me engano, @evangelista Lucas. Confirma, Lucas? Está aqui, gente, é só olhar. Lucas, fica aqui em cima. Lucas GC Evangelista. Lucas GC Evangelista. Isso. Fica aqui em cima, tá, gente? Eu não sei se eu estou apontando para o lugar certo aqui, mas fica aqui em cima o Instagram dele. Tá certinho? Certinho. É só ir lá. Só ir lá que ele vai ter muita alegria. Puxa papo com ele, o menino gosta de conversar, viu, gente? Lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, nós temos o nosso estudo da obra Sinal Verde, tanto aqui quanto no canal do YouTube, todos convidados, inclusive você, meu irmão. Até o próximo encontro. Uma sexta-feira excelente, já começou maravilhosa, excelente para todos aqui. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.